Ok, eu acabei de terminar a Marvel Spider-Man e eu estou decepcionado. Eu realmente esperava mais de um jogo que vi muita gente dizendo ser do mesmo nível ou até melhor que a saga Batman Arkham. No fim, tive um jogo bom, do Homem-Aranha, mas com todo o potencial jogado fora. E veja, estou falando da história mesmo, da jogabilidade eu já chego. Primeiro, para fazer um jogo ruim do Homem-Aranha é preciso forçar a barra, e muito. O personagem é interessante por si só e, mesmo com uma história péssima, é só meter umas piadas e está pronto, como fizeram com os jogos dos filmes do Amazing Spider-Man. Só colocar o Homem-Aranha fazendo stand-up que funciona. Aproveitando a deixa, nunca entendi muito o hype do anúncio de 2016 desse jogo, visto que 2 anos antes tínhamos o Amazing Spider-Man sendo lançado. Tudo bem, a Sony fez parecer que seria um jogo AAA, lançado com puta cuidado, história própria e tudo o que esperávamos, ainda mais um ano depois do fim da saga Arkham. Somado a isso, o herói estava de volta ao MCU e, no auge dos filmes de super-heróis, era tudo o que os fãs queriam. Só acho engraçado que parecia que não tínhamos os jogos do Homem-Aranha há muito tempo, ou que nunca tivemos, o que é um erro. Como comentei, para fazer um jogo ruim do personagem tem que se esforçar e muito, e é o que temos aqui com Marvel's Spider-Man. É um jogo bom, e só. Muitas ideias e potenciais jogados fora. Mas antes de abordar a história, gostaria de ir para um tópico que me incomoda muito: as inevitáveis comparações com a franquia Arkham. Sim, eu sei que esse jogo copiou e muito de lá, mas não é demérito um game não ser revolucionário. Pelo contrário, toda a obra é uma coletânea de coisas que vieram antes para fazer algo novo. O que torna a franquia Arkham especial não é só a jogabilidade, que sim, ela é incrível, eu sei. É a forma como, pela primeira vez, um jogo de herói foi tratado como arte à parte, descolando da tentativa de ser uma HQ, filme ou animação, sendo algo autônomo. Isso sim foi revolucionário. O universo inteiro do Batman com cronologia própria, funcionando sozinho. Só estou comentando isso porque acho injusto as críticas que Marvel Spider-Man recebe de ser uma cópia. Sim, há muito de inspiração aqui, mas era algo inevitável. Existe um mundo pré e pós jogos do Batman Arkham. Feito esse parênteses, vamos falar do jogo. A jogabilidade em si é algo simples e divertida, mas bem enjoativa. Tirando os especiais que você consegue ir desbloqueando comprando roupas, não tem muito o que fazer. Você simplesmente não usa as várias variações de teias, só 3 e olha lá. As normais e 2 que servem para prender com as teias e poupar tempo. Apesar que eu acho que deixa mais difícil e chato ter que ficar trocando de teias no meio de combate. Tem gente que simplesmente usa as normais mesmo e foda-se. Não faz muita diferença, pra ser sincero. Eu tenho dúvidas que faz muita diferença porque eu zerei o jogo sem upar nenhuma teia. Eu fui burro e esqueci que tinha que upar, eu sei. Mas é engraçado que o jogo não me puniu por isso. A gente espera que o jogo fique mais difícil por não melhorar o personagem, te obrigando a fazer missões secundárias. Mas não. É isso, o jogo não me puniu por não upar as armas. É divertido usar as teias nos prédios e ser Homem-Aranha. Eu gostei das missões de corrida e furtividade. Acho que as mecânicas funcionaram. Além do Homem-Aranha, você controla em algumas fases a Mary Jane e o Miles Morales, que eu tenho opiniões ambíguas sobre. Em muitos momentos eu ficava com raiva quando no meio da história o jogo parava para mudar de perspectiva. Eu quero ser Homem-Aranha, porra. Apesar que alguns momentos tiveram boas ideias, mas pouco balanceadas, que eu vou explorar na história do jogo. Mas só para resumir, eu acho a ideia de Mary Jane jornalista muito boa. O problema é que a maioria das missões são irritantes e chatas. Eu entendo que é importante as missões mais calmas, assim como um bom filme, o momento de descanso. Não tem como tudo ser épico, sem isso. É como a montanha russa, você precisa de um momento que está subindo para funcionar. Mas eu quero guardar o resto da análise para quando formos falar da história. Outra coisa do jogo é os minigames do laboratório do Otto. Eu particularmente gostei. Gosto desse tipo de joguinho, mas entendo que tem muita gente que não gosta e é algo particular meu. A trilha sonora é boa, eu achei que funciona, e visto que não é fácil fazer algo marcante para um personagem que já teve uma versão definitiva no cinema, é um ponto para o jogo. Agora, com tudo isso posto, vamos falar da história. Muitas boas ideias para pouco aprofundamento. Isso foi o que mais me frustrou jogando. Não só como tudo tem uma profundidade de um pixels, mas como o jogo tenta te vender toda uma profundidade que não existe. Vamos por partes. A ideia de um Homem-Aranha já experiente é algo muito legal. Todo o universo já existente aqui. A ideia de coletar bolsas e contar um pouco a história eu gostei muito e uma das missões secundárias mais legais de se fazer no mapa. Mas aqui começam os meus incômodos. O jogo te diz, olha, prendemos o rei do crime. Agora o submundo vai colapsar, vai ter uma guerra por territórios e só isso. Só que não.
Tipo, a cidade continua basicamente a mesma coisa. Os fiéis do Fisk continuam lá, operando como se nada tivesse acontecido. Claro, a história, os jogos demônios e os fugitivos da prisão na cidade depois. Mas o jogo falha em te mostrar que a prisão do Fisk tem a ver com isso. Cadê o vácuo de poder? Cadê a disputa? A sensação que fica é que a prisão dele é irrelevante para a história. Ele podia ter atacado com ou sem Fisk no comando que daria na mesma. Cadê o caos que me prometeram? O vilão principal da história é o Marty Lee, quer dizer, o primeiro vilão do jogo, o Senhor Negativo, o que de início me afastou um pouco, porque esperava um vilão mais famoso. Mas jogando eu admito que estavam gostando, por mais que logo de início a gente já saca quem é o vilão e todo o plot tinha muito potencial. A ideia de um vilão não conhecido para o grande público, dando oportunidade para brincar mais, até o jogo jogar fora o personagem e virar um capanga genérico do Dr. Octopus. A ideia é sim boa. Eu tenho opiniões conflitantes do jogo não usar os vilões principais do Homem-Aranha. Nem que seja para missões secundárias ou sei lá o que. É muito pouco desses vilões aparecem aqui. A impressão que eu fico jogando no jogo é que eles guardaram os vilões para vários outros jogos da franquia, o que eu não acho uma ideia muito legal. Durante o jogo todo acaba ficando cansativo você ter que ficar lutando contra vários capangas genéricos. E de vez em quando você luta contra um vilão famoso do Homem-Aranha, é muito pouca coisa. A impressão que eu fiquei é que a Sony decidiu guardar esses vilões para jogos futuros. Mas voltando à história, a ideia é sim boa, o magnata que realmente quer dar orgulho aos pais, que foram mortos quando era criança, fazendo instituições de caridade, e ao mesmo tempo uma ambiguidade entre querer vingança e querer matar o Osborn. Não me incomoda de não demorar para sabermos sua identidade. Afinal, odeio jogos que escondem o plot que todos já sacaram. E sim, eu estou falando de você, Cavaleiro de Arkham. Por mais que deveriam focar mais no Peter e Lee, mostrando uma relação parecida entre dois caras fudidos querendo fazer o bem, mas um com o conceito de grandes poderes e grandes responsabilidades, mostrando a diferença entre os dois personagens. E de novo, é uma boa ideia que simplesmente é apresentada e jogada fora. No fim, ele quer contaminar a cidade como qualquer vilão genérico do Spider-Man. E tinha me esquecido que no Brasil insistiram nesse nome em inglês. Confesso que ignorei boa parte do jogo, mas quando aparece o Abutre e chamam ele de Venturi, eu fiquei muito puto. É Abutre, porra! Homem-Aranha derrota futuramente o Lee, prende ele e vamos para o terceiro ato do jogo com o Dr. Octopus sendo o vilão do jogo. Esse é um breve resumo. No meio de tudo isso, temos a apresentação do Miles Morales, o relacionamento do Peter, Mary Jane e a Tia May. Durante isso tudo, o prefeito Osborn contrata milícias para proteger ele e durante o jogo vão ficando mais violentas. E eu achei um conceito muito legal. Agora vamos por partes. Mary Jane. Eu achei a relação dela com Peter boa. Acho que o jogo poderia se aprofundar mais. Mas eu entendo que ninguém gostaria de uma boa parte inteira do jogo sendo focado em um romance que nem é uma das várias histórias principais aqui. Então não posso cobrar muito. Fico feliz que no fim não tivemos mais uma vez tendo Donzela em perigo a toda hora e tendo que salvar ela. Eu não me incomodei com ela sendo uma personagem jornalista, tendo missões que você controla ela. Meu problema é a falta de senso no jogo. No início na galeria tirando fotos é interessante, ou ela explorando a casa do Norman Osborn e descobrindo os segredos e trabalhando junto com Peter para indicar quem deve prender em determinada fase do jogo. Eu achei legal. Meu problema é tantas fases com ela, com a maioria sendo muito chato. Você quer controlar o Homem-Aranha no fim. Fora a forma como trata ela como burra. Ela dizendo que o Peter trata ela como criança que deveria ficar em casa logo após ela sair de um tiroteio com homens extremamente perigosos. Tipo, se eu tivesse uma namorada e ela não quisesse que eu entre no tiroteio porque eu poderia morrer, obviamente eu não brigaria com ela. Seria uma prova de amor, não? Não, o jogo tenta te forçar essa briga como se a Mary Jane fosse tratada mal e o Peter não sabendo lidar. Tinha várias formas de abordar isso no jogo. Como a Mary Jane tendo que, ao invés de se infiltrar em lugares lotados de milícia, tendo que apenas fazer o trabalho de jornalista dela. E o Peter tendo que ciúmes porque ela foi bem sucedida, sei lá. Trabalho pro seu antigo jornal que fala mal dele. Dava pra ter um desenvolvimento legal aqui e o jogo liga o foda-se. Como eu disse, não é um romance lá muito bem trabalhado, mas o que me incomoda mesmo é o excesso de gameplay com a Mary Jane e o jogo tratando com muito uma profundidade que não há. O Miles Morales é um personagem que eu gostei, por mais que também seja chato você ter que controlar ele em vários momentos do jogo, mas no fim é um personagem bem introduzido. Eu só tenho dois problemas aqui. Primeiro, a cena do funeral que ele dá uma dura no Peter, como se ele não soubesse o que perder alguém.
cara literalmente perdeu seu tio pai. Tipo, o jogo consegue consertar o personagem depois. Ele poderia simplesmente ficar insuportável. Mas puta que pariu. Era pra ser a primeira cena dos dois juntos e se entendendo. Sabendo que é ter uma perda de alguém tão próximo e se torna algo frustrante. É mais um grande potencial do jogo simplesmente jogado fora. E eu queria falar do pai do Miles Morales, que aparece uma missão e morre logo depois. E o jogo tentando forçar como se fosse, meu Deus, que morte dramática. Tipo, e era algo importante para o jogo. O personagem até que aparece bem, mas ele morre tão rápido que você não se importa. Era pra ser um personagem importante. Afinal, ele é essencial para a história do Miles, que é contado logo depois. O jogo tenta colocar uma carga dramática e um personagem que mal aparece. Mas voltando. Me diga, o que torna o Homem-Aranha tão especial a outros heróis? São seus poderes espetaculares? Não. Só a forma de Peter Parker que o torna tão especial. Um personagem fudido que mesmo com poderes, precisa balançar isso suas responsabilidades. Sim, ele poderia ficar rico usando suas vantagens para ganhar dinheiro e ficar famoso. Mas ele prefere ser odiado pela mídia, continuar fudido para salvar aqueles que o amam, custe o que custar, para salvar a cidade. Se você não cuida da parte de Peter Parker e foca só no espetacular, ele perde a graça, como nos filmes do espetacular Homem-Aranha. O jogo cuida sim da parte Peter, mas bem fraca, com pouco desenvolvimento, e o jogo quer que você sinta todas as suas consequências. Sim, a morte da Tia May é triste, mas foi por causa do jogo? Todo mundo gosta da Tia May. Todo mundo choraria apenas com uma imagem dela morta e o Peter Parker ao lado. A gente cresceu com ela em várias outras mídias onde foi desenvolvida. E sim, eu não estou colocando a cena mais triste do jogo como mérito dele, visto que a Tia May mal aparece, tem umas 3 cenas dela e só 4 falas. E esse problema vai pro jogo todo. Dr. Octopus aparece umas 4 vezes, tem 4 palavras, vamos mudar o mundo, Peter, e corta. O personagem só tem um desenvolvimento, que é ter trabalhado com o Osborn, que aparece uma vez só. No fim, quando ele fica do mal, fica um gostinho que deveria ter sido trabalhado melhor. O jogo mostrando ele de fato como uma boa pessoa, tentando fazer o certo e aos poucos transformando no vilão principal. Isso que me incomodou. O jogo tem um vilão interessante que deveriam aprofundar mais ou focar totalmente nele, que é o Senhor Negativo. Mas prefere focar no terceiro ato em um personagem que mal tem desenvolvimento e pior, que é forçar ser extremamente desenvolvido. A cena do Homem-Aranha infectado, tipo Batman espantalho da série Arkham, com o doutor dizendo que o Peter o abandonou, não sabe o que é sofrer, que tem culpa nisso, eu fiquei tipo... O que você tá falando, cara? O Peter, mesmo sem receber nada, trabalhou de graça pra você em um projeto que tinha como objetivo salvar o mundo. É tipo você ser contratado pra ajudar a inventar a cura do câncer e seu chefe ficar maluco do nada, matando todo mundo, e você se sente culpado por isso. Tudo bem, essa parte é subconsciente do Peter que foi infectado, mas a tentativa da história aqui é fazer com que o Peter Parker se sinta culpado pelo que aconteceu com o Otto, tentando colocar uma profundidade dramática aqui. Só que, se você parar pra pensar um pouco, não faz sentido. Tipo, é uma carga dramática que o jogo quer te colocar, mas se você acompanhou a história, você percebe que ela não faz sentido. Tipo, o Peter Parker não tem culpa nenhuma nisso. E a motivação dele se resume a cientista maluco que quer destruir a cidade. E de novo, que plot ruim. É o mesmo plot do primeiro vilão do início do jogo. E os dois personagens são escritos como vítimas que querem fazer o bem. Mas o Osborn é o responsável por ser o motivo de vingança. Sim, é uma ideia legal. Mas quando decide simplesmente ligar o foda-se e fazer ambos querer contaminar a cidade, fica uma coisa de vilão genérico. Eu vou destruir a cidade, Homem-Aranha. Sabe? E eu não me importaria se fossem vilões genéricos. O meu problema é que o jogo insiste em ser algo épico, profundo, com várias dualidades que não existe. É o jogo te dizendo, isso é um jogo profundo. Mas não mostra essa profundidade em nenhum momento. Tenho que admitir que a cena do Sexteto Sinistro aparecendo é uma coisa... É muito boa e épica. Mais ainda com a investigação do Covid do Dr. Octopus, revelando o motivo de porquê de cada um trabalhar para ele, mostrando sua super inteligência aprofundando esse universo. Você entende que o Rhino tá preso na roupa, ele só quer se soltar, que o Escorpião tá lotado de dívidas, o Abutre tá com câncer. Sabe, você vai entender porque eles estão trabalhando pro Dr. Octopus. Só me incomoda que não temos um sexteto no fim, se você for parar pra pensar. Afinal, é o que você esperava. O que torna o Sexteto Sinistro tão especial é que são 6 supervilões lutando juntos contra o Homem-Aranha, tornando algo impossível. Era pra ser a boss fight do jogo,
Mas decidiram no fim ser, na verdade, você contra o Lee sozinhos, Abutre e Elétrico juntos e Rino e Escorpião juntos. Tipo, porra, que equipe do mal é essa que luta contra você separados? No fim, apesar do nome, não é bem um sexteto sinistro. São apenas vilões que fugiram da cadeia, que não deram trabalho pro Homem-Aranha para serem presos de novo. É só uma dupla de vilões juntos no máximo. O que torna decepcionante, faz uma introdução tão épica. E vamos para a cena final do jogo, com a luta final contra o Dr. Octopus. O que eu estou dizendo há um tempo aqui. Não tem profundidade alguma. Por mais que o jogo queira te vender isso a todo momento, é isso que me entristece. Diferente do que a mídia tenta vender, o maior vilão do Homem-Aranha é o Dr. Octopus ou o Duende Verde. Vai da opinião de cada um. Mas eu gosto do conceito. A ideia ela é boa, sim, a ideia é boa. É um personagem que quer fazer o bem, sua vida inteira foi sombra do Osborn, teve seus projetos roubados, e no fim é só isso. Ele fica do mal e vira um vilão genérico, ele não contaminar a cidade de novo e... tipo, porra, mano, dava pra você fazer uma coisa legal aqui. Dava pra o Dr. Octopus, sei lá, só querer matar o Osborn e querer fazer o bem ao mesmo tempo, sabe? Sei lá, dava pra fazer algo legal. Mas não, cara, tudo bem, tem uma explicação no jogo que o chip deixa ele do mal, mas... ai, cara, como eu odeio o jogo que tenta ser profundo e não é, cara. No fim, Marvel's Spider-Man não é um jogo ruim. Eu me diverti jogando, mas sua história não tem profundidade que tentam vender. É um jogo com muitas ideias boas e desperdiçadas, e um gameplay que se torna cansativo. Uma outra crítica que eu tenho do jogo, como eu tinha comentado, é a falta de diversidade de vilões aqui. Você quer jogar contra todos os vilões do Homem-Aranha e eles mal aparecem. Tipo, é um jogo que parece a todo momento estar escondendo esses vilões por uma sequência. E, poxa, isso torna tudo tão triste. Espero que algum dia a Sony faça um jogo de origem desse Homem-Aranha. Afinal de contas, eu gostei desse universo, mas eu esperava mais. Bem, esse foi meu vídeo. Espero que tenham gostado. Se você discorda do que eu disse, espero ler suas críticas no comentário, mas por favor, com educação. 1, 2, 3, lá vamos nós.